Olá pessoal, vocês devem ter completado a modelagem da roda. Essa peça que está aqui na frente, né, é uma das peças do carrinho de corrida, tema do meu primeiro livro de SolidWorks. A peça que eu modelei aqui, ela está com modificações na aparência, né, para dar a textura aqui de borracha e de metal, de plástico. Mas isso não vem muito ao caso. Se a peça de vocês não estiver assim, não tem nenhum problema. O que nós vamos fazer agora é o desenho de detalhamento dessa peça, mas é importante que vocês tenham assistido a videoaula aqui do telecurso ou algum outro material que explique a omissão de corte em nervuras, abas, orelhas, braços de elementos mecânicos, tá? A omissão de corte é prevista em norma técnica, é uma forma de diferenciar, por exemplo, essas duas peças aqui, uma que tem uma nervura, a outra que tem uma rampa, em corte na vista frontal, tá? Então, se não assistiram, assistam o primeiro vídeo para poder entender e praticar aqui o desenho de detalhamento com omissão de corte. Bom, vamos lá. A peça, pessoal, ela tem aqui na árvore, né, o recurso de revolução, depois o recurso de nervura, né. Esta nervura foi feita usando o recurso específico de nervura. Ela poderia ter sido feita por extrusão, né. Poderíamos ter usado o mesmo esboço aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em Ctrl 8 e colocar a peça aqui, ou o corpo oculto, para a gente poder ver o esboço. Então, ó, vou editar aqui o esboço. Esse mesmo esboço aqui, desde que construído, né, com linhas contínuas, tá, e não essas linhas de construção aqui, essas linhas traço-ponto, que o SolidWorks chama erradamente de linha de centro, tá, nós poderíamos extrudar esse contorno pelo plano médio do esboço e nós teríamos a nervura feita por extrusão. Só que aí, neste caso, a gente não conseguiria fazer a omissão de corte. Então o recurso nervura, ele é bastante importante para que se consiga fazer a omissão de corte. Bom, vamos lá, vamos começar o detalhamento então. Vamos criar um arquivo novo de desenho a partir da peça. Antes de colocar aqui as vistas, vamos configurar o formato de folha para A3 IFSC. Pronto, aí está mais adequado. Agora sim, nós vamos colocar aqui as vistas e a ideia aqui é nós produzirmos um corte na vista lateral esquerda, tá? A vista lateral esquerda vamos apresentar em corte. Então a nossa vista frontal vai ser a cara da roda aqui, né? A frente da roda. Só vamos mudar a escala. Ó, vou deixar essa vista aí, não vou inserir outra, vou mudar a escala aqui para 1 para 1. Escala 1 para 1, escala natural, portanto. E agora a outra vista aqui nós vamos fazer em corte. Vejam, como a roda é simétrica, né, nós podemos aplicar um meio corte em vez do corte total. Então vamos ver aqui como fazer o meio corte. No Command Manager, vemos na guia Desenho, vou em vista de seção normalmente, e aqui clico em meia seção, que é o meio corte, né? SolidWorks usa erradamente a nomenclatura seção para corte. Vejam que aqui agora, ó, eu tenho as diferentes opções de posição da linha de corte. O que eu quero é que aqui na vista lateral esquerda em corte, eu quero que apareça a parte de cima da peça, a metade de cima em corte e a metade de baixo sem corte. Então eu tenho que usar esta opção aqui, ó, de linha de corte, tá? Então, ó, clico aqui, clico no centro da roda, senão o corte vai ficar na posição errada, é bastante importante isso. E aí apareceu essa janela aqui, ó, tá vendo? Escopo da seção, recursos de nervura. Ele já identificou que eu tenho na peça um recurso de nervura, tá? Então agora eu tenho que selecionar esse recurso
para dizer para o SolidWorks, ó, sim, eu quero fazer a omissão de corte da nervura. Então onde que eu seleciono a nervura? Se a nervura está lá no arquivo de peça, né? Então olha só, eu venho aqui na árvore, ó. Eu posso clicar aqui, ó, em vista de desenho, expando o item, eu tenho a roda, né? A roda é o objeto da vista que eu coloquei aqui, né? A vista de desenho 1 é essa vista aqui. Poderia até renomear aqui e chamar de vista frontal, não tem necessidade. Então, ó, o que tem na vista frontal? A roda, a peça roda. Então eu vou expandir aqui a peça, eu vejo a árvore da peça e seleciono a nervura, ó. Clico aqui na nervura, tá lá na caixa de seleção a nervura. Certo? Vou dar o OK. E aí vejam o que eu obtenho. Vocês estão vendo que só saiu um lado, a nervura de um lado. Do outro lado da roda não saiu a nervura. Por quê? Por que será? Porque vejo que quando eu criei lá o escopo de seção, naquela última janela, eu selecionei só a nervura. Só que a nervura do outro lado da peça foi produzida pelo espelhamento. E eu não selecionei o recurso de espelhamento. Então, ó, gente, eu vou clicar aqui, deixar aí a vista. E agora eu venho aqui na árvore, clico com o botão da direita em vista de seção AA, que é o nosso corte AA, e venho aqui em editar recurso. Tá? Aqui estão as propriedades da vista de seção. Ó. E aí eu tenho aqui embaixo o rolo, ó, rolo a barra de rolagem vertical aqui até o final, eu tenho lá embaixo ó, mais propriedades. E aí abre essa janela, eu tenho aqui a guia escopo de seção onde está a nervura. Tá? Volto lá na árvore, expando novamente a peça e seleciono agora aqui ó, o espelhar. Tá? Olha lá, ó. Agora está aparecendo a nervura com o corte omitido nos dois lados. Tá? O que não está legal aqui é essa achura. Tá? Então é a achura que está configurada para essa folha. Isso precisa ser revisado, então vamos clicar aqui na achura. Ó, aqui estão as propriedades, desmarco a achura de material, em vez de cortiça, vou colocar lá aço, ou coloco aqui ó, ISO aço, e aí está a nossa achura padrão, né? Muito bem, gente, tá aí então agora a vista frontal e o corte AA no lugar da vista lateral esquerda. Bom, o que mais que nós temos aqui? Ah, se essa vista, veja, se essa seta estiver apontando para o outro lado, invertam a direção aqui, né? Aqui a gente inverte a direção da linha de corte, ou do corte propriamente dito. Bom, gente, o que a gente tem que olhar aqui agora, tá? Essa linha aqui, ó, não tem, tá? Essa aresta aqui eu preciso remover. Então, para remover essa linha aqui, ó, vejam que eu tenho uma outra linha aqui por cima, né? Eu vou excluir essa linha que está aqui por cima e vou clicar aqui, ó, e vou apertar em, ó, botão da direita, exibir, ocultar arestas, tá? Aí vai ficar aparecendo o eixo de simetria. Se o eixo de simetria não estiver aparecendo, vem aqui em anotação, linha de centro, clica nesta e coloca a linha, tá? Nem que tenha que dar uma esticada nela no manual. Tá aí, gente. Então aqui não pode aparecer aresta, né? No centro aqui do meio corte, tem que aparecer só o eixo de simetria. Bom, gente, feito isso, a gente já pode aqui importar os itens do modelo. Então vamos lá na aba anotação, itens do modelo. Eu, em vez de recurso selecionado, eu pego aqui todo o modelo. Vou importar os itens para todas as vistas, tá? E tá aí, importei os itens. Agora a gente vai organizar aqui, né, as nossas cotas. Ó, eu vou selecionar essas aqui todas, vou puxá-las para o lado. Veja que ele não puxa todas, né? Então eu vou ter que puxar aqui uma por uma. Depende de como vocês fizeram o esboço, tá, pessoal? Então, ó, essa cota de 8 aqui eu vou excluir porque ela é daquele esboço da nervura, tá? E essa cota para fabricação não interessa muito. A nervura foi
modelada no livro, né? Essa é uma peça do livro, usando um artifício ali, né? Porque o esboço da nervura, ele não é só da nervura, né? A nervura é como se a nervura penetrasse aqui na peça, ó. Isso não existe na prática, tá? Então eu tenho a nervura com este contorno aqui. Então essa cota de 8, essa cota aqui de 8, essa cota de 20 e aquela outra de 8, elas não interessam aqui pra gente. Eu vou excluí-las. Essa de 36 aqui também não tem significado para a fabricação da peça. Tinha para colocar a nervura nessa posição, tá? Mas para a fabricação da peça, não. Então, ó, vou só colocar aqui as cotas de largura da peça. Aqui, ó, eu posso colocar essa cota de 10 ou deixar aqui mesmo, tá? Aqui estão todos os diâmetros de todas as partes aqui da peça. Vejam que eu não deixo as arestas ocultas aqui aparecendo, né? Caso elas estejam aparecendo assim, ó, vem aqui no estilo de exibição e deixa oculta removida, porque em corte a gente não representa as ocultas. Em meio corte, corte total, a gente não representa as ocultas. Aqui está a espessura da nervura, 3 mm, eu posso colocar assim para fora, fica melhor. E aqui, gente, isso aqui é a medida do chanfro, tá? Essa eu vou excluir. E o chanfro fica melhor cotado aqui onde a gente está vendo o chanfro, certo? Então, ó, eu vou utilizar aqui na dimensão inteligente a dimensão de chanfro, clico no chanfro, não peguei, vou dar um ESC, vou de novo, dimensão de chanfro, tento clicar aqui no chanfro, pode ver que não está pegando aqui o chanfro, olha, não está selecionando o chanfro. Então, se não funcionar a cota de chanfro aqui, como não funcionou para mim, tenta do outro lado. Se não der do outro lado, que também não funcionou agora, tenta colocar aqui em cima. Ó. Então a gente vai clicar na aresta do chanfro, ó, agora clicou, e aí clica numa aresta de referência. Como o chanfro é de 45 graus, tanto faz se vai clicar na horizontal ou na aresta vertical, vai sair aí a medida do chanfro da mesma maneira. Eu não gosto de colocar aqui em cima, porque fica sobre a cota aqui de 40, né? Mas eu também posso puxar a etiqueta aqui do corte para baixo e trazer essas medidas aqui para baixo também, vai ficar lá a medida do chanfro no seu lugar. E aqui, gente, eu prefiro puxar essas linhas de extensão, eu prefiro trazê-las para cá, para não deixar sobre o contorno da peça. Então eu clico lá na pontinha, acho a pontinha e jogo ela aqui para fora. Clico lá na pontinha e jogo aqui para fora. Como eu já falei para vocês em algum outro momento, num meio corte a gente nem teria pela norma estas setas aqui desta região, tá? Desta parte. A gente deveria ter só a linha de cota passando um pouquinho aqui do meio, tá? E indo até onde a gente vê ali a aresta, tá? Ao qual ela se refere, a medida do diâmetro. Mas aqui a gente vai deixar assim. Esse 40 não fica bom em nenhum lugar no final das contas, né? A gente vai puxar ele aqui, ó. Que vai dar um pouquinho menos de confusão. Essa seta de 15 eu vou clicar nela, vou clicar naquele pequeno círculo que tem ali, deixar assim, ó, por dentro, tá? E tá aí, a gente tem então agora a peça cotada, só as nervuras que na verdade não estão corretamente cotadas, tá? Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer um detalhe ampliado para poder cotar a nervura. Então vamos lá agora, desenho, detalhe ampliado, eu venho aqui, ó, vista de detalhes,
estilo de exibição, deixo marcado aqui da vista pai e vou clicar aqui, ó, no meio da nervura e vou criar aqui uma ampliação desta região da peça. Vou colocar a ampliação aqui embaixo. A ampliação ficou muito grande, então eu posso reduzir um pouco o tamanho dela. Ó, só clicar aqui no círculo. É importante que apareça aqui, ó, o eixo de simetria, tá? Até vou trazer um pouquinho mais para cá, ó. Aí. Deixo aqui o detalhe, deixo aqui a etiqueta mais perto da peça. Para que a nervura possa ser fabricada, nós precisamos determinar a posição desses dois pontos aqui, ó. Aqui do início da nervura e do final da nervura. Então a gente vai em anotação, dimensão inteligente. Vamos pegar então a distância entre esta aresta ou este ponto e o início da nervura. E aí vocês vão ver, ó, que eu não consigo selecionar ali o ponto, tá vendo? Eu não consigo selecionar o vértice. Então, vou apertar aqui o ESC para sair da dimensão inteligente. E eu vou lá de novo, lá na vista em corte, tá? Então, olha só, o que eu queria fazer deste lado, eu não consegui fazer, eu vou tentar aqui deste lado. Ó. Peguei este ponto, até esse ponto a distância. Não clicou direito. Agora sim, está aqui, 1,17 milímetros. Então vejam que de um lado eu estou conseguindo, do outro não, tá? Não é muito claro porque que isso acontece, talvez tenha a ver com a questão do espelhamento. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar o detalhe de lado, vamos trazer o detalhe para cá, ó. Só agarrar aqui o centro do detalhe e vamos trazê-lo para cá. Vou aumentar aquele um pouquinho para pegar aquele canto lá. Vou trazer aqui a letra, né, para fora. E aí vou colocar essa cota de 10 aqui. Até pode ficar aí também, não tem problema. Volto lá no detalhe, vocês vão ver que o detalhe mudou já, né, automaticamente. E agora sim eu vou conseguir fazer o dimensionamento. Clico nesse vértice, clico nesse outro. Eu tenho aqui a distância de 1,17. Esse ponto, este vértice já está localizado, tá? Até vou colocar um pouquinho mais para cima aqui para ficar mais claro o que está sendo medido, tá? Esse vértice aqui ele já está devidamente localizado, né? Porque a distância dele aqui, ó, para o centro, a gente já sabe, né? Tá aqui na outra vista. Agora este vértice aqui, ó, eu não tenho nenhuma das duas medidas dele localizadas, né? Nem em X nem em Y. Então, ó, eu vou pegar a distância dele de novo aqui desta aresta, ou daquele ponto para cá, 8,76, e também vou ter que pegar a altura dele, ó, do vértice até esta aresta. Então está aqui a altura deste ponto. Certo? Agora eu tenho os dois vértices devidamente localizados. Posso até puxar para cá essa medida. Eu acho que aqui fica melhor. Vamos ver aqui o 1,17, fica melhor aqui embaixo. Também não fez grande diferença. Podemos deixar aí mesmo. Tá? Então agora a gente tem os dois pontos ali da nervura, os dois pontos chaves, né, para a construção da nervura determinados. E assim determinamos aqui toda a geometria da roda. Falta só preencher a legenda. Então, botão da direita, editar formato de folha, porque a A3 não tem automatização lá ainda. Aqui na denominação a gente pode colocar aqui o nome da tarefa. Então, vocês podem colocar aí o número da tarefa adicionado do nome roda traseira. Eu estou colocando só aqui roda traseira. O projeto. Aí tanto faz botar aqui o carrinho de corrida.
tá? Ou o nome da unidade curricular, tá? Desenho auxiliado por computador. Responsável pode deixar em branco, desenhista coloquem o nome de vocês, equipe é a turma de vocês, data coloquem a data, a escala tem que colocar aqui no manual. Estamos usando a escala 1:1. E o diedro a gente coloca aqui agora o símbolo. Dou 2 cliques, aqui em símbolo. Vou lá em mais símbolos, vou na categoria aqui, diedro, escolho o primeiro diedro e insiro. Revisão pode deixar em branco. Equipe é a turma, data, vocês coloquem a data da tarefa. Depois não esqueçam de sair aqui do editar o formato de folha, né? Aperto o ESC e saio da edição do formato de folha. Tá aí o desenho. Salva o desenho, que eu não salvei ainda, né? Salve na pasta Downloads. Aqui eu vou salvar em outra pasta, mas vocês salvam na Downloads. Não coloquem esse novo aí no nome do documento. E depois salva o arquivo em PDF também. É isso, pessoal. O desenho da roda, o desenho de detalhamento da roda, usando meio corte, detalhe ampliado e omissão de corte da nervura. Vejam que apesar do plano de corte passar exatamente no centro da nervura, a nervura não é achurada para que não se confunda com o miolo da peça, né? Então fica em destaque aqui a nervura. Quem olha para esse desenho entende mais claramente que a peça tem esta nervura, ok?